Maurício Nogueira, que está aqui conosco, Maurício Nogueira, titular da Atenagro, hoje o nosso convidado, e uma das poucas vezes, acho que é a primeira vez que o Maurício está aqui nos estúdios de Campo Grande. Maurício, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. De Campo Grande, sim, né? Mas lá em São Paulo já sou quase sócio do Pulga lá. Tá certo. Daqui a pouco o Pulga vai até participar aqui conosco. E, Maurício, vou começar perguntando sobre o Rally da Pecuária. Está andando, né? O Rally ele tem uma importância muito forte para a pecuária nacional e é uma espécie de termômetro. O que vocês têm identificado, o que as equipes de trabalho têm identificado na pecuária nacional neste Rally atual que nós temos em curso? Então, Fabiano, nesse rally a gente só tem como comentar o que a gente teve de percepção das visitas, um pouco do calor dos eventos, né? Então, sempre tem os eventos, a gente conversa depois com os produtores, conversa ali, mas não tabulamos ainda os dados, vamos tabular todos depois. Tem um monte de questionário chegando, a gente está com o questionário aberto no site, né? Para quem quiser preencher, a gente costuma contribuir com quem retribuir, né? Com quem contribui com a gente manda relatórios. No final, né, em junho, nós vamos ter o resultado final, né? Mas o que é interessante a gente falar agora dessa percepção que nós temos visto? O Rally começou lá em novembro, muita tensão, aquele período polarizado da política, né? Tivemos também um janeiro complicado, dezembro, janeiro complicado, mas o que nós sempre identificamos nas fazendas, o produtor sabe que ele tem que continuar o projeto dele, que ele tem que acelerar, independente do que aconteça. Não tem notícia ruim, notícia boa, ele tem que continuar trabalhando. Essa visão já é claro, porque janeiro foi um mês terrível em termos de preço para o pecuarista, ele reclamou bastante. Aí fevereiro, o caso atípico de vaca louca, barreira comercial levantada. Os fatos vão ocorrendo, né? Vão acontecendo, mas o bom do produtor é que ele está consciente, ele tem que fazer, ele tem que passar por isso, ele sabe que vai passar, né? Então, o próprio, agora no Mato Grosso do Sul, o retorno que a gente vem depois da BSE atípica, né? E ocorrido o caso, Fabiano, a gente já sabia, a gente conversou até lá atrás, né, que a gente acreditava que o desfecho seria rápido, que o mundo está precisando da carne brasileira. Então nós temos a China querendo aumentar as compras, temos agora o risco da peste suína africana de novo lá fora de controle, os norte-americanos diminuindo a produção, então a chance que a gente voltasse a exportar era grande. E o pecuarista, sabendo, né, ele sabe, ele não pode parar o jogo, né, ele continua ofertando, né, ele continua trabalhando. Nesse momento de fevereiro, de fato, o pessoal segurou, então nós andamos aqui no estado, tem pasto, aparentemente tinha condição do pecuarista segurar o boi. Claro que não pode generalizar para todas as regiões, né, mas ele teve como segurar um pouquinho. Como foi durante um mês, a situação volta ao normal agora, a gente já volta para os preços pré-eventos, né? E o jogo continua, né? Então nós temos que ver aí as perspectivas dos próximos meses. Eu acredito que o cenário, claro, vamos tirar aí a realidade do cenário, nós estamos no fundo do poço, provavelmente, do ciclo de baixa, né? Mas eu acredito que o cenário é positivo, deve abrir notícias boas aí ao longo do ano, que talvez aconteçam no final do ano ou 2024. Mas nós estamos entrando num ritmo muito bom aí para a pecuária brasileira. Se não tiver nenhuma influência de ordem conjuntural ou de ordem sanitária, nós vamos ter um 2024 muito bom e talvez até o final de 2023 já melhorando. Antes, eu quero falar também aqui do Rally um pouco mais no Mato Grosso do Sul, mas como nós falamos um pouco de mercado, eu queria fazer uma observação com você, Maurício, em relação à relação na cadeia produtiva, né? Num momento mais antigo, o pecuarista e talvez até a indústria se viam como, de certa forma, adversários, né, dentro dessa cadeia produtiva. É claro que tem negociações, tem pressão de preço de um lado, pressão de outro, mas é uma relação comercial comum. E aí, nesses tempos agora, quando aparece um caso atípico de vaca louca, quando você tem alguma exportação que você fica com um movimento mais lento, apareceu a importância desse frigorífico que não é exportador. É uma questão, né? O frigorífico não exportador, do frigorífico exportador e o pecuarista no meio deste cenário todo. Né? Você acredita que nós tenhamos um cenário hoje mais equilibrado entre a indústria de uma maneira geral e o pecuarista? E eu estou pensando em 25, 26, quando a oferta de Brasil e Estados Unidos devem ser menores pela lógica de tempo. Como é que fica esse frigorífico que não exporta? O frigorífico que não exporta, Fabiano, ele sempre está numa situação um pouco delicada, né? Porque ele perde um pouquinho da oportunidade de faturamento. Então, ele tem que comprar o boi que todos estão comprando, os preços vão subindo, né?
vão se ajustando a um mercado que atende ora o mercado interno, ora o mercado internacional, os dois, né? Então, se ele não exporta, ele perde essas oportunidades de faturamento. Como é que ele pode fazer para sobreviver? Alguns estão se posicionando em carnes de valor agregado. Só que você não consegue fazer isso numa escala muito grande. Então, você faz em parte da tua produção ou é um frigorífico menor. Enfim, ele vai ter que dar o jeito dele de ficar no mercado sem exportar, né? E lembrando também, né, Fabiano, não existe aquele frigorífico que só exporta. Né? Os frigoríficos hoje, a gente mesmo, num ano que nós batemos recordes, né, 3 milhões de toneladas, equivalente carcaça em 2022, há 5 anos era esperada essa marca para 2027, 2026, nós conseguimos fazer em 2022. Né? Então, nós estamos acelerando o volume de exportação, mesmo assim nós estamos vendendo um pouquinho mais de 25% da produção total vai para fora. Então, o mercado interno no Brasil é importantíssimo, inclusive para o frigorífico que exporta. Eu acho que você mencionou uma coisa muito interessante no começo da tua pergunta. Há um tempo atrás, a gente era muito focado na cadeia produtiva nos interesses conflitantes entre frigoríficos e produtores. O que é o interesse conflitante? Preço. Né? O frigorífico quer pagar menos, o produtor quer receber mais. Agora, os interesses comuns entre frigoríficos e produtores são muito maiores. Né? Então, eu acho que esse amadurecimento da cadeia produtiva, nós estamos vendo um relacionamento muito melhor entre compradores e vendedores. E precisamos lembrar, Fabiano, para o consumidor, a operação carne, ela não existe a diferença entre quem produziu e quem desmontou. A carne chega desmontada. Então, quando a gente faz análise setorial lá na Tenagro, a gente já considera a atividade produção e desmonte juntas, né? Para a gente entender o que está acontecendo com o mercado. O consumidor lá não compra o boi, né? Ele compra a carne. Né? Então, é muito importante que frigoríficos, indústria, produtores, associações, todo mundo envolvido, dê mais foco nos interesses que a gente tem em comum. Né? Então, nós estamos aqui agora discutindo tudo isso. Acabamos de ver uma declaração que não poderia ter vindo de quem veio lá do presidente da Apex, lá na China, associando a produção brasileira com desmatamento. Mal colocada e no lugar errado. Mal colocada no lugar errado, mas esse é um problema que a gente tem no Brasil, muita agenda pessoal, né? Muito pessoal querendo e às vezes com desinformações. Está mais do que provado que a pecuária não causa o desmatamento. Né? Existe uma correlação, porque a área desmatada vira pasto, mas a pecuária não é causadora, pelo contrário, a pecuária organizada, a pecuária correta, né, formal, ela é a primeira vítima desse desmatamento, né, que isso aí vai abaixar nossos preços nessa carne que entra aí no mercado informal. Maurício, e agora trazendo, você falou de consumidor, eu sempre considero extremamente importante, nós temos consumidor externo, os mais variados destinos, claro que aí o pessoal vai pensar sempre muito em China e talvez um pouco nesse consumidor europeu, mas falando desse consumidor brasileiro, o mercado brasileiro é um grande mercado. Dá para dizer até que em termos de consumo de carne, um dos maiores do mundo, Maurício, essa afirmação faz sentido para você? Em volume total, se não me engano, nós somos o terceiro ou quarto, né? Em volume total, agora não me lembro, tem umas horas que falha. Aí, per capita, estamos lá, Brasil, Uruguai, Argentina, né? A Argentina caiu, barbaridade. Caiu muito. Né? Eles tinham 64, caiu para 45. É um aprendizado para a gente, direto a gente tem alguém dando a ideia de tentar frear a exportação para segurar a inflação. No trabalho de o que aconteceu na Argentina, o efeito é o inverso. Isso já está provado em vários países, os últimos foram os argentinos. Então isso tem que, toda hora a gente tem que lembrar para que nenhum iluminado tenha uma ideia dessa e consiga convencer os outros num congresso, por exemplo. Mas em termos de consumo brasileiro, o brasileiro gosta de carne, Fabiano. Então, nós temos vários projetos no Brasil, toda hora aumentando a oferta de carne de qualidade, carne gourmet, né? Aquela carne especial para churrasco. E nós continuamos importando essa carne. Nesse perfil de carne, nós somos importadores. A gente exporta o que a gente chama de carne do dia a dia, culinária, que não é ruim, é ótima, mas é outro tipo de carne, outro perfil, e a carne ingrediente. Né? Então, olha o tanto que o mercado brasileiro é bom. A gente aumenta a produção e não consegue exportar porque a gente acaba comendo aqui dentro. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos, quando a gente fala em consumidor interno,
essa gourmetização, por exemplo, de hamburguerias, né? O pessoal ensinando o brasileiro a vender, comer hambúrgueres, a gostar mais de alguns pratos que não eram aqueles comuns, né? Que fala em churrasco, a gente sempre pensava em picanha. Hoje os churrascos bem feitos envolvem outros cortes. Diversidade de cortes. Pois é, isso é ótimo, porque a hora que você desmonta o boi, tem aquelas partes de carne que são muito fáceis de vender, que não farm estoque de jeito nenhum. E tem aquelas que começam a ficar encostadas. Se a gente não der vazão para essas carnes, nós vamos ter cada vez mais dificuldade de vender, e isso estrangula um pouquinho a indústria frigorífica, né? Então eu vejo com muito bons olhos as oportunidades que nós temos de convencer os brasileiros a apreciar outros cortes. Nós estamos fazendo isso. Só que é um processo lento, Fabiano. E isso, grosso modo, o que isso vai fazer? Um preço médio da carne maior, sem necessariamente a gente elevar os preços dos outros cortes, daqueles que são tradicionais. Claro que isso é difícil até explicar para o consumidor, num momento que ele viveu todo o fim do ciclo de alta, em um período de entrada da China e tal, mas a tendência nossa é ofertar carne de mais qualidade, né, mais acessível, justamente porque a gente tem uma composição mediana dos cortes gerando faturamento. De certo modo, levanta a régua, né? Você está produzindo carne de melhor qualidade para exportar ou para nichos de mercado. E essa carne de nicho de mercado, que atende talvez mercados mais exigentes ou mercado gourmet, tem também casas de carne especializadas, né, açougues especializados. Aqui no sul do Mato Grosso do Sul eu conheço uns 4 lugares diferentes, vou falar aqui de onde eu conheço mais, do Pecuária BR. Essa produção hoje de carne gourmet, de carne de melhor qualidade, aqui do Brasil, ela consegue atender o público interno, Maurício? É uma questão interessante, porque aparentemente tem muito mercado. Sim, tem muito mercado. Fabiano, claro, não tem uma pesquisa específica disso. Eu acredito que não. Porque a gente ainda tem churrascarias importando carne. Então, eu até acredito que se tivesse uma organização, um levantamento e tal, a gente atendia. Mas essa carne boa não está sobrando. Né? E é o que você falou, tem toda hora abrindo linhas de produção, envolvendo fazendas com frigoríficos ou com abate próprio arrendado, né? Você tem que abater o animal em um ambiente que vai ter a fiscalização, né? Seguir as leis. Um ambiente, né? Controlado, tudo certinho. Então nós temos também restaurantes já montando uma cadeia de produção, supermercados, pequenos grupos de produtores também trabalhando em linhas de carne de alto valor. Quer dizer, nós estamos aumentando, mas ainda não conseguimos atender toda a demanda, né? Então, vai acabar atendendo lá na frente, né? Mas eu vejo muita gente ver com um pouco de frustração. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque nós temos uma oportunidade gigantesca, que é o que você falou. A oportunidade de explorar melhor, né, o mercado brasileiro, de aproveitar melhor, né, esse potencial é muito grande. Tem todos os ritmos de consumo, né? Dá para dizer que tem ritmo de consumo diferente. E Maurício, dentro desse cenário todo, o Rally da Pecuária visita os estados, você está aqui no Mato Grosso do Sul, sei que na segunda-feira você já teve encontro com produtores rurais, nesta quinta o Sindicato Rural recebe o Rally da Pecuária. Como é que está esse envolvimento com o pecuarista do Mato Grosso do Sul, agora falando especificamente? Bom, a gente sempre é muito bem recebido nas fazendas, né? E aqui no Mato Grosso do Sul, até eu acredito que nós vamos fechar com o melhor índice até agora de fazendas visitadas e uma visita finalizada. Porque às vezes a gente entra, o produtor não tem tempo, a gente não encontra o produtor, então tem um monte de complicações, né? Aqui no Mato Grosso do Sul está sendo um sucesso, né? Muito melhor do que em outras regiões, não desmerecendo as outras, porque a gente tem outras dificuldades em alguns momentos. E o produtor, né, isso é uma coisa interessante, Fabiano, que a gente tem retribuído o pecuarista, inclusive nos eventos, nas reuniões, nós estamos trabalhando informações que normalmente a gente não trabalha em palestras, por exemplo, falar de projeção. Por que eu faço isso? Porque o pecuarista, ele tem confiado na gente, ele tem preenchido os questionários, porque ele sabe que a gente nunca vai entregar aqueles dados para ninguém, aqueles dados são sigilosos, ele sabe por que nós vamos usar. Então nós estamos compensando ele de que forma? No evento, explorando informações que normalmente não se fala em palestras e enviando para eles também relatórios cada vez mais bem elaborados. Então todos os pecuaristas e técnicos
que preenchem nosso questionário vão receber informações mais bem elaboradas da gente.